Olá, jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 24, revisão e avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá! Vamos agora iniciar a nossa revisão, né? E a professora lhe faz uma pergunta. O que vocês acham que diferencia os seres vivos dos objetos inanimados? Essa resposta, né? O que diferencia os seres vivos dos objetos inanimados é um dos pilares da biologia e traz ali um conhecimento que diz o quê? Referente, né, à questão da evolução. E aí, como que se originou a vida, o que é considerado um ser vivo. E os níveis de organização, tanto em ciências quanto também na biologia, são a forma hierárquica das estruturas biológicas. Por quê? Para fazer o estudo, para a compreensão da evolução, foi feita essa organização, essa identificação desses níveis de organização, certo? Para que os estudos, né, pudessem avançar e compreender melhor como que foi o aumento da complexidade da identificação de um ser vivo. Então, observem aí a imagem. Essa organização que nós estamos vendo aí é a estrutura, né, dos 12 níveis que nós temos dentro desses níveis de organização, onde, observem aqui, o mais básico vem ser o átomo. O átomo, professora, sim, o átomo, você imagina lá, a Terra, certo? Na sua formação, ela teve lá o quê? A identificação dos primeiros elementos químicos. E com essa identificação dos elementos químicos, observou-se que eles também formavam o quê? Moléculas, certo? Então, observem que aqui nessa parte, nós consideramos o quê? A parte inanimada, a parte sem vida, certo? E depois disso, a formação da organela, né? A formação da célula, dos tecidos. O que são tecidos? São agrupamentos de células iguais desempenhando uma mesma função. Os órgãos. Professora, eu estou enxergando direito? Isso daí é um osso? Sim, querido, é um osso e ele é considerado um órgão rígido, mas com função específica, certo? E formando aqui um sistema, né? Nós temos um esqueleto que vai compor o organismo. Esse organismo forma uma população, essa população interage, né, com uma comunidade, com outros elementos, outros indivíduos, e assim, interagindo com o ambiente, nós vamos ter o ecossistema, certo? E esse ecossistema forma aqui, ó, um bioma, certo? Que tem características vegetais, de clima, de interação dos indivíduos. E tudo isso forma o quê? A nossa biosfera, certo? Então, os níveis de organização são do átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistemas, biomas e biosfera, certo? Mas, professora, vou estudar tudo isso. Vamos aqui fazer uma divisão. Observem aí. Como
para a gente entender melhor, né, os seres vivos e nos incluirmos como um ser vivo, né, para fins didáticos, vamos usar o ser humano como modelo. Então, observem aqui. Como eu disse, a parte inanimada, certo? Dos níveis de organização é o átomo. Inanimado, professora? Sim, porque não possui vida. Não possui o quê? Células. Quando é considerado um ser vivo? Quando esse organismo possui uma célula. Nós vamos já entender por quê. Então, passando o átomo, certo? A molécula, essa parte aqui a gente diz que é um nível considerado da química, né? Identificação do átomo e da molécula. E aqui começa a parte, né, de organização celular, com a organela, com a célula, com o tecido, o órgão e o sistema, formando assim um indivíduo, certo? E aí nós vemos que o átomo é a partícula constituinte da matéria, né, formada por prótons, nêutrons e elétrons. São os três componentes de todo o átomo, certo? No núcleo você vai ter o nêutron e o próton, e nessa camadinha aí que fica circulando, nós vamos ter os elétrons. A molécula é a menor porção de uma substância constituída por átomos do mesmo elemento químico ou diferentes elementos. Já a organela, ela está presente no citoplasma, tanto de células eucariontes que desempenham funções comparadas ao quê? A pequenos órgãos. Então, as organelas é como se fossem os órgãos dentro das células. E a célula é a unidade estrutural e funcional da vida, podendo ser classificadas em eucariontes e procariontes. Logo veremos as diferenças. Tecido é um grupo de células que apresentam estrutura e funções semelhantes, certo? E o órgão vai ser um conjunto de tecidos que vão estar interagindo para executar determinada função vital. E o nosso sistema é um conjunto de órgãos interconectados, interligados, em benefício do equilíbrio do quê? Do nosso metabolismo, desempenhando aí uma função vital. E o organismo é o quê? O conjunto de todos esses sistemas que vêm formando o ser vivo. E aí, nós vamos passar agora para uma segunda parte, que é considerada a parte da ecologia, que vai estudar o quê? A interação do indivíduo com o meio ambiente. Vamos observar aí. O modo como os indivíduos, iguais ou não, interagem e causam impacto em determinado ecossistema é um campo de estudo principal que é utilizado, né, nessa escala, que vem ser a ecologia. Então, vamos lá. O organismo, ele é o quê? Uma espécie, né? Então, que vai ser capaz de cruzar, né, e produzir descendência fértil. Então, por isso que a gente diz que um ser vivo é aquele que é capaz de nascer, crescer, reproduzir e morrer. E a população vai ser o conjunto, né, de seres da mesma espécie que vai habitar determinada região geográfica. E a comunidade vai ser o conjunto de seres de espécies já diferentes que vão coabitar em uma mesma região. Você observa aí na imagem, temos girafas e elefantes. E no ecossistema vai ser o conjunto formado pelas comunidades biológicas em interação com fatores abióticos do meio. Abióticos, sim, temperatura, o clima, certo? E a biosfera vai ser o conjunto de regiões do nosso planeta Terra capaz de abrigar, né, as diferentes formas de vida, certo? Então, dando continuidade, veja aí como é rico, né, esse estudo dos nossos níveis de organização.
E quão importante é. Professora, por que eu tenho que estudar isso? Porque ele, além de você compreender essa escala evolutiva, você também vai se enxergar enquanto participante, né, de todo esse processo. Afinal de contas, nós somos um ser vivo que estamos dentro desse ecossistema e interagindo, certo? Então, vamos agora dar continuidade na nossa revisão com o estudo sobre as células. As células, elas são estruturas que formam o corpo de todos os seres vivos. Imagine como se fosse tijolinhos, certo? Apesar das diferenças, todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas observem aqui a diferença. Nós vamos ter a célula eucariótica, certo? E a célula procariótica. Observem aqui, né, no iniciado. Pró significa antes, eu significa verdadeiro, certo? Célula procariótica foi a primeira, digamos assim, as primeiras células, né, dos primeiros organismos. E nós temos aqui algumas diferenças, que são parede celular, certo? Ribossomos não, complexo, né? O surgimento de outras organelas associados à sua função, certo? O principal aí, observem o quê? É a presença da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é muito importante para as células, porque ela controla a entrada e saída de substâncias, certo? Ela percebe o meio externo, né? E também ela armazena, ela tem ali a capacidade de proteção também, certo? Ela protege a célula, ela individualiza, né? Ou seja, ela controla quem entra e quem sai, e também ela confere aí a forma da nossa célula. Então, passando agora para a célula procarionte. A célula procarionte, né, a característica mais marcante da nossa célula procariótica é que não possui um núcleo, né? O material genético da célula fica disperso em sua estrutura. As partes da célula procarionte são, vamos observar aqui na imagem. Nas células procarionticas, nós temos as bactérias, as cianobactérias, o micoplastos, são organismos formados por células procariontes. E observe aqui, em amarelo, nós temos uma cápsula, certo? Que reveste a célula externamente. Dentro, nós vamos ter o citoplasma, que é uma substância gelatinosa, responsável por manter o formato da célula. Nós temos lá no final um flagelo que possibilita a locomoção da célula. Nós temos a membrana plasmática que controla a troca de substâncias da célula com o meio, certo? A parede celular que vai ali conferir forma à célula. O pilus, que possibilita a fixação da bactéria ao meio. Pilus, professora, sim, você não está vendo aqui que parece assim uns fiozinhos na célula? Esse é o pilus. E os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela produção de proteínas, certo? Então, essas são as partes de uma célula procariótica. E a célula eucariótica, professora? A célula eucariótica é um tipo de célula que apresenta um núcleo bem definido, né? As partes da célula eucarionte são, vamos observar aqui. Nós temos, né, as células podem ser encontradas
em protozoários, nos fungos, nos animais, nas plantas, por exemplo, todos são células eucarióticas. Aqui nós temos o exemplo de uma célula vegetal, observando aí as suas estruturas. A palavra eucarionte é formada pelos termos eu, que significa verdadeiro, né? E cárion, que significa núcleo. Então, o núcleo da célula eucarionte é denominado de núcleo verdadeiro, porque guarda o DNA do organismo, ou seja, todo o material genético do ser vivo, certo? E as células eucarióticas são consideradas bem complexas porque são formadas por inúmeras estruturas, denominadas de organelas, e cada organela possui diferentes funções que juntas contribuem para o bom funcionamento da célula. Lembra que a gente fez uma analogia que são como pequenos órgãos? Então, alguns exemplos das organelas presentes em todas as células eucariontes são o citoesqueleto, que sustenta toda a célula, o lisossomo, que é responsável pela digestão da célula, a membrana plasmática, que seleciona o que entra e o que sai, certo? Essas são algumas das organelas. O núcleo, né, onde se localiza o material genético e comanda as atividades celulares. A nossa membrana plasmática, que é um envoltório fino e poroso, que reveste a célula, né, que faz... Por que ela é poroso? Poros, tem ali algumas cavidades que faz essa troca, né, com o meio externo, controla quem entra e quem sai. Citoplasma é uma substância fluida onde se localiza o núcleo celular e as organelas celulares funcionam como os órgãos, como eu disse, e desempenham as atividades celulares. Em algumas células podem ser encontradas em protozoários, nos fungos, nos animais e nas plantas. Exemplos de células eucarióticas. Células animais e vegetais. Embora a célula eucariótica seja composta basicamente pelos componentes, as células de animais e vegetais apresentam algumas diferenças, certo? Então, vejam aqui o esquema. A célula animal, nós sempre usamos esse modelo aqui didático, né, apresentando aqui todas as organelas existentes por fim didático, porque conforme você vai estudando, aprendendo sobre os tecidos, você vai ver que ela vai ter um formato conforme a sua função, né, e ali localização. E também apresentando uma ou outra organela em maior quantidade, porque vai estar associado à sua função. E a célula vegetal, né, também como esquema didático, apresenta aqui essa estrutura. A célula animal, ela apresenta forma irregular e a célula vegetal já possui uma forma mais fixa. Por quê? Por causa da parede celular, que é uma estrutura exclusiva da célula vegetal e é formada por celulose. Então, vamos imaginar aí, a parede celular, ela funciona também como uma proteção física, né? De troca, porque logo depois dela vem a membrana. Então, ali para que a célula também não perca muitas substâncias, certo? E apenas a nossa célula animal apresenta cílios e flagelos em suas estruturas. Por exemplo, como um exemplo de cílios, nós podemos ver aí as células do nosso intestino, certo? Que tem ali as microvilosidades que vão aumentar o contato. Flagelos, nós temos o espermatozoide, que dá motilidade, agilidade para fazer com que a célula se locomova. A estrutura da célula vegetal é marcada pela presença de um grande vacúolo. Observe aqui na imagem, no centro dela você está vendo, né? Que é o grande vacúolo que fica presente no citoplasma dela também, que vai ali armazenar
fluidos necessários para a célula. Outras estruturas exclusivas da nossa célula vegetal. Vamos ver aqui no nosso esquema. Observem aí que dentro de todas as que estão aprontadas, nós temos apenas exclusivas. A célula animal, assim como a célula vegetal, nós vamos ter o cloroplasto, exclusivas das células vegetais. Nós temos o cloroplasto, né, que apresenta a clorofila, que dá a coloração verde para as células, o vacúolo, que faz a reserva ali de líquidos, certo? O gliossomos e a parede celular, que confere ali o formato das células e dá ali uma maior proteção. Então, a célula animal, assim como a célula vegetal, apresenta algumas particularidades. Essas células, diferentemente das células vegetais, não possuem, a célula animal não possui parede celular, cloroplasto, vacúolos de suco celular, gliossomos. Porém, apresentam quem? Os lisossomos, os quais não são encontrados em células vegetais. Observem aqui na imagem os lisossomos. Os lisossomos, eles vão produzir enzimas digestivas, certo? Então, eles são muito importantes ali e têm outras funções também. Então, a classificação dos organismos de modo com o número de células, nós vamos ter o quê? Os organismos unicelulares, que são aqueles que apresentam o corpo formado por uma única célula. Como exemplo, nós podemos citar as bactérias, os protozoários, como a ameba e o paramécio. Vejam aí na imagem. A bactéria, como disse, com cílios, né, e flagelo. O paramécio também, você observa bem de pertinho ali os cíliozinhos dele, certo? E a ameba. Então, são organismos que, com uma única célula, desenvolvem sua vida. Outros organismos multicelulares são aqueles que apresentam corpo formado por várias células. E aí nós nos incluímos, fazemos parte dos organismos multicelulares. Nesses organismos, as células podem ser agrupadas em tecidos, né? Os animais e as plantas são seres vivos multicelulares, correto? Então, aqui nessa próxima imagem, nós temos o exemplo aí de seres multicelulares. Como eu disse, né, tem imagem aí de uma criança, a nossa onça, o nosso peixe, né, o tucunaré, as árvores que fazem parte da nossa paisagem natural. Tudo isso são exemplos de seres multicelulares, certo? Então, lembrando, os níveis de organização celular são importantes porque nós identificamos o processo de evolução, né, partindo dos seres inanimados, como iniciando no átomo, certo? E depois pela molécula, são as duas partes inanimadas. E partindo da célula até o organismo, nós temos a parte de formação da vida, né, trazendo ali a célula como a unidade básica da vida, certo? E com isso, eu espero que você tenha gostado da nossa revisão e até a próxima.